Choveu na minha horta. Contabilidade sem mistério. Olá! Nesse vídeo abordaremos o tema da continuidade. A premissa subjacente da continuidade, inserida no CPC 00R1, que trata da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil e financeiro, é de extrema importância para a adequada compreensão e aplicação das normas de contabilidade. A continuidade era tratada como um princípio de contabilidade pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 750 de 1993 e em suas atualizações. Só que essas normas foram revogadas pela NBC-TSP, que trata da estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, e essa norma é de 23 de setembro de 2016. As normas sobre os princípios de contabilidade podem ter sido revogadas, mas o princípio da continuidade, bem como os demais princípios de contabilidade, conservam a sua validade na interpretação e registro dos fatos contábeis. Por isso, nesse vídeo, citaremos as abordagens sobre a continuidade que constavam das normas que foram revogadas e vamos apresentar também a opinião de alguns autores e pesquisadores que tratam do tema da continuidade. Continuidade. Premissa subjacente. Premissa é um ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio. De acordo com o item 4.1 do CPC 00R1, Estrutura Conceitual, as demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em atividade e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes, e nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. Postulado da continuidade. Postulado é o que se considera como fato reconhecido e ponto de partida, implícito ou explícito, de uma argumentação. É uma premissa. Trata-se de uma afirmação ou fato admitido sem necessidade de demonstração. O IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, no documento que tratava da estrutura conceitual básica da contabilidade, assim anunciava o postulado da continuidade. Para a contabilidade, a entidade é um organismo vivo que irá viver, operar, por um longo período de tempo indeterminado, até que surjam fortes evidências em contrário. A avaliação usual dos ativos por algum tipo de valor de entrada ou de custo é, cremos, consequência do postulado da continuidade. Se a descontinuidade é a exceção, caso em que avaliaríamos por algum tipo de valor de realização, de saída, na regra, devemos avaliar por valores de entrada. Este documento foi revogado quando da criação do CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, entidade da qual o IBRACON agora faz parte. Continuidade. Empresa em funcionamento. Tal como é geralmente aplicado, o postulado da continuidade pressupõe que a entidade contábil continuará funcionando por tempo suficiente para cumprir seus compromissos existentes. A continuidade é uma premissa relevante, conduzindo à apresentação de informações relativas a recursos, compromissos e atividades operacionais, tais como venda de bens e serviços por vários anos, ou mesmo um ano, com base na crença de que tal informação pode facilitar a predição de atividades operacionais futuras. Os recursos são os ativos de uma entidade e os compromissos são os seus passivos. As entidades, para efeito de contabilidade, são consideradas como empreendimentos em andamento, até circunstância esclarecedora em contrário, e seus ativos devem ser avaliados de acordo com a potencialidade que tem de gerar benefícios futuros para a empresa, na continuidade de suas operações e não pelo que poderíamos obter se fossem vendidos como estão, no estado em que se encontram.
Se o contador julgar que a entidade não terá condições de continuar operando por muito tempo, esta circunstância deveria ser claramente apontada. Não se aplicariam, no caso, os princípios de contabilidade da continuidade, tal como se encontram hoje, e os ativos seriam avaliados por seu valor de provável realização. Princípio da continuidade. A resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 750 de 1993, em seu artigo 5º, assim trata o princípio da continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Como decorrência da admissão desse pressuposto, temos a forma como o patrimônio de uma entidade é avaliado, bem como seus resultados periódicos. A Resolução 750 de 93 foi revogada pela NBC-TSP Estrutura Conceitual de 23 de setembro de 2016, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. Descontinuidade. Numa situação de descontinuidade, os ativos da entidade devem ser avaliados pelo valor que se poderia obter se fossem vendidos no estado em que se encontram, ao invés de ter seus ativos avaliados de acordo com a potencialidade que tem de gerar benefícios futuros para a empresa. Tal como ocorre com os ativos, numa situação de descontinuidade da entidade, passivos de longo prazo, por exemplo, deverão ser transferidos ou reclassificados para o passivo circulante e avaliados pelo montante que seria necessário para liquidar a obrigação de forma antecipada, ou seja, até a data de encerramento das atividades da entidade. Mensuração dos ganhos e perdas decorrentes da descontinuidade. Os ganhos são reconhecidos quando há a identificação de que houve um aumento do valor dos ativos líquidos em decorrência do reconhecimento da descontinuidade. As perdas podem decorrer da valoração dos ativos abaixo do que está registrado ou de novos passivos que tenham que ser reconhecidos em função da descontinuidade. A mensuração de ganhos e perdas, portanto, vai depender da forma como será avaliado o ativo e/ou passivo da operação. Momento do reconhecimento da descontinuidade. Uma entidade passa a estar em condição de descontinuidade quando há a iminência de algum evento que irá levá-la ao fim de sua existência na atual forma, podendo esse evento ser, por exemplo, sua venda ou abandono de sua atividade operacional, entre outros. Existe um pronunciamento técnico-contábil que trata da descontinuidade do uso de ativos não circulantes. É o CPC 31, denominado ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Tal pronunciamento indica que um elemento do ativo não circulante, cujo valor contábil vai ser recuperado principalmente por meio de transação de venda, em vez de uso contínuo, deve ser classificado no ativo circulante e mensurado pelo menor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. A descontinuidade no uso de um elemento do ativo não circulante para a finalidade para a qual foi incorporado ao patrimônio determina uma nova classificação no ativo circulante e um novo critério de avaliação, valor justo menos despesas de venda. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de dar uma curtida e de se inscrever no canal. Até a próxima!